how are you? Olá, como vai você? Gente, olha só, nós estamos aqui agora na semana 2 do volume 7, ok? Vocês sabem, né? Nós estamos crescendo porque você tem caminhado conosco. Isso nos dá, né, uma vontade, nos dá aquele ânimo, né, novo para que possamos, né, cada vez mais caminharmos juntos. Então, eu conto com você, ó. Nós estamos presentes, né, em diversas redes sociais. Venha conosco, ok? Eu sou a Thais Lee, professora de inglês da Escola Online. Ok. Como vocês viram na semana passada, eles já tinham, né, nos avisado que veríamos, né, o Christmas around the world, o Natal, né, ao redor. Como é que isso é celebrado no mundo todo, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre Sweden, né, sobre a Suécia. Eu lembro que eu assisti a uma série fantástica na Netflix. Eu sou apaixonada por séries. E se possível, né, eu gosto de ver coisas que ampliem, né, um pouco, né, o meu horizonte. E era sobre uma professora, né, na Suécia. E teve realmente uma época lá que era a época do Natal. E eu vi eles arrumando, né, fazendo essa celebração. E não ficou claro, né, para mim, por que existia a celebração. Então eu gostei muito de descobrir através aqui, né, desse texto que eu trouxe para vocês aqui. Aqui tá a parte em inglês e a parte aqui de uma tradução, gente, sempre livre, né, uma interpretação diante disso tudo. E eu achei bem interessante. Eu quero até assistir de novo a série para eu poder trazer à memória, agora já conhecendo o porquê dessa celebração, né? Como eu falei com vocês, eu sou muito direta. Eu gosto muito de ir respondendo as questões, porque assim, né, o nosso vídeo não fica cansativo. Então vamos lá. Observe as imagens representando parte das celebrações na Suécia. O que você imagina que eles fazem por lá? E aí, gente, eu entendi que eles celebram, eles fazem uma celebração que inclui o que? Música, velas, né? Você vê que é uma coisa isso muito importante, né? E representações. Eu lembro que a primeira vez que eu também olhei assim, eu achei que era alguma coisa a ver com anjos, né? Mas aí, por causa, eu vi o desenrolar, né? Eu vi que não se tratava exatamente sobre isso. Mas aqui o quê? Ele pergunta para você a partir das imagens. Gente, eu sempre preciso lembrar que aqui é uma proposta de resposta. Você pode e deve colocar aqui, né, aquele seu dedinho, né, para você poder responder as questões adequadamente. Agora, ele pediu para você ler o primeiro parágrafo e responder que celebração que é essa representada pelas fotos, quando ela é celebrada e quem a difundiu pelo país. Então, essa celebração ela se dá em 13 de dezembro e é celebrado o dia de Santa Lúcia, né? E as histórias em relação a ela a ela e seus atos, né, são contados pelos monges. Então foram eles que difundiram quando eles trouxeram o cristianismo para a Suécia, tá bom? E ele pergunta quem foi Santa Lúcia, né? E qual a sua história? Eu fiquei encantada com a história dela, que fala que de acordo com o texto, Santa Lúcia era uma jovem cristã e ela foi martirizada, e ela foi morta pela sua fé. E a história mais contada aquele senso comum, né, que essa Santa Lúcia, ela secretamente levava comida para os cristãos perseguidos em Roma, que viviam escondidos nas catacumbas, né? Catacumbas é onde é onde ficam, né, os mortos, né, os restos mortais das pessoas. E ela usaria velas na cabeça para que ela tivesse as duas mãos livres para carregar as coisas. Que história bacana, não é mesmo? No 4 ele fala qual que é a relação que tem entre Santa Lúcia e o solstício de inverno, que a gente falou tanto, né, na semana 1 do PET. E ele pede para a gente explicar. Eu coloquei que a data de 13 de dezembro é o dia em que é celebrado o dia de Santa Lúcia. E também era nesse dia que era celebrado o solstício de inverno. Tá aí, né, a conexão. E é o dia mais curto do ano. E ele também vai explicando, né, que no antigo calendário juliano era um festival também pagão, né, de luzes na Suécia, que foi transformado no dia de Santa Lúcia. Ok? E ele colocou aqui, né, pra gente observar essa sentença aqui. Lucia would secretly bring food to the persecuted Christians in Rome, né? Lucy. E aqui, o que tá falando nessa frase, né? Tá falando que ela levaria, né? Pelo menos é o senso comum, né? Aquilo que é contado, que ela usava as velas, né? Porque ela
secretamente ela levava, né, comida para aqueles que eram perseguidos, né, os cristãos perseguidos em Roma. E ele pergunta se essa sentença narra uma coisa presente, uma coisa que acontece, que é uma coisa, né, uma rotina, uma coisa que tem o hábito de acontecer. Se ela narra coisas que aconteceram regularly in the past, happened, né? Happened regularly. E a última, se ela trata alguma coisa que eventos, né, que are happening at this moment, coisas que estão acontecendo no exato momento. E aí, como fala dentro da história dela, a gente colocou aqui que é uma coisa que acontecia, né, com frequência, ela levava comida. E aí eu consegui achar essa gravura aqui, né, que mostrava como é que diz, né, que é essa história contada. Aqui ele fala o seguinte: o texto narra as práticas rotineiras de Lucy, né? Agora lembre-se de situações de quando você era mais novo ou mais nova, como momentos de divertimento, de férias, visitas, né? Ou brincando com seus colegas da escola. Então, imaginando uma roda de conversa quando você fosse compartilhar, né? Share your memories. E eu particularmente adoro, né, essas coisas. Escreva abaixo práticas rotineiras. No passado ele pede para você colocar o would. Gente, eu lembrei das minhas, né? Eu não sou daqui, eu sou do estado do Rio. E a maioria das minhas lembranças são com a minha family, né? Nós somos uma família bem unida, né? E a gente era de uma cidade, né? E a maioria dos nossos parentes não estavam lá, então éramos só nós 4, né? E aí eu coloquei, I love my childhood memories. Eu amo, né, as minhas memórias, né, as memórias da minha infância. Especially the ones with my family. Especialmente aquelas, né, com a minha família. On Saturdays, ou seja, e realmente era quase todos os sábados. We would go to the forest garden to see the animals and to play at the playground. Então, a gente ia para o horto florestal, que tem em Volta Redonda. Tinha muitos animais. Hoje a gente cresce, né, e a gente vê que quão prejudicial para os animais ficarem ali presos, só que era a diversão que a gente tinha, né? E nesse próprio horto tinha um playground, assim, onde a gente amava brincar. E era todo sábado. E lá tinha um lake, né? Um laguinho. Então, eu lembro disso, assim, minha mãe sempre fazia, né? Um suco de laranja e a gente, às vezes, ela precisava fazer algumas coisas em casa. Então, eu lembro muito com o meu pai e com o meu irmão. E todos os domingos, né, we would go to church, a gente ia sempre, né, para a igreja. E também no período da tarde, we would go downtown, a gente ia para o centro da cidade para poder brincar com alguns amigos que a gente já conhecia. Lá tinham algumas coisas, né, bike que você podia alugar, triciclos diferentes, aquele que você não compra para você e brincava junto. E sempre tinha, gente, a gente sempre comia corn, que é o milho, né? E lá não passava na manteiga, pelo menos meus pais não davam pra gente na manteiga. E também, gente, canned apple, maçã do amor. Gente, eu consigo sentir o gosto de maçã do amor na minha boca, de tão recorrente que isso era, né? Durante a minha childhood, né? Naquele meu período, né, da infância. Você vai escrever agora sobre você, tá bom? E essa é apenas uma proposta, eu espero que vocês tenham gostado. E ele continua falando agora aqui, né, da Suécia, e eu coloquei aqui essa outra parte do texto para que você, caso você queira fazer, né, essa correlação. Gente, e aqui eu não vou me atrever a falar. Igual dessa série, gente, eu não consegui entender. Algumas palavras lembram o inglês, né, mas no geral é muito difícil entender e é muito bonito. É um idioma muito bacana. E eu não vou, né, me atrever a falar aqui. E aqui ele vem falando sobre algumas coisas, né, algumas refeições que eles faziam, né, no almoço, algumas coisas que são comidas populares, e o leftover que são aquelas sobras, né, de comida. Então ele vem contando, por exemplo, assim, que eles comem, né, salmão defumado, aqui cold fish, né, e são algumas coisas, né, típicas, né, de lá que eles comem durante o almoço. Só que aí, uma coisa muito típica que eles têm também é isso daqui, né, que é uma coisa com arroz, e eles também colocam canela, né, polvilhado, um pouco de canela. Temos também esse outro aqui de baixo, que, se eu não me engano, eles comem junto. Só que aí, olha só, quando essa coisa aqui de canela, né, ela fica mais fria, eles vão lá e eles acrescentam também algumas coisas, né, com aquilo que sobrou, que não foi comido naquele primeiro momento. E aqui eu vou até voltar aqui no texto.
vem a ser um mingau de arroz que é comido com uma geleia de framboesa. Aqui, ó, uma geleia de framboesa. E quando você tem o leftover, né? O que acontece? Eles vão lá e eles misturam chantilly com, gente, um molho de frutas. Você imagina que delícia que deve ficar. Eu adoro experimentar coisas típicas, né, de outros países. Então, eu acho que eu ia amar participar, né, de um período de Natal lá na Suécia. E nesse texto agora, ele traz, gente, uma série de coisas muito interessantes, né? Algumas coisas típicas de lá que eu nunca poderia imaginar que eles fazem, né, durante o Natal. E aí, por causa disso, né, ele vai falar sobre, por exemplo, que eles têm o hábito de assistir o Pato Donald, né? Donald Duck. É uma coisa que mais da metade, cerca de metade da população faz nas tardes, né, de Natal. Olha que coisa, né, diferente, que coisa interessante. E também tem o Yule Goat, né, que é um bode, né, ou uma cabra, né, que está conectado um pouco com esse festival do inverno. E ele pega e fala assim, ó, pra gente poder observar essa parte aqui no texto, que eu até grifei aqui pra você, tá bom? E do que se trata essa tradição, né? Eu coloquei que trata-se de uma crença tradicional que tem lá na Suécia, de que esse Yule Goat estava conectado com o festival de inverno. E na Suécia pensa-se que era um espírito, né, invisível que olhava e se certificava de que todos os preparativos, né, estavam indo tudo bem. Interessante, né? E ele fala sobre, né, o que vem a ser. Ele coloca esse termo aqui no texto e o que é isso e por que ele é feito, né? Aí eu coloquei aqui que entre o Natal e o Ano Novo, os homens às vezes se fantasiam de cabras, né? E vão de casa em casa cantando canções e pregando peças. E atualmente ela é feita, né? Ela é feita em palha e a ideia deles é para que isso proteja a casa e também a árvore de Natal. A palha é usada como decoração nas casas. Eu particularmente acho muito bonito, para lembrá-los que Jesus nasceu em uma manjedoura. Tá bom? E ele pega e fala, né, que essa vinha a ser uma tradição, essa ideia de você ir de casa, né, em casa, e igual falei aqui, né, na questão, cantando canções, né, e pregando peças, essa crença, ela também se estende para a Finlândia. E ele pergunta a gente, se na minha cidade, no meu bairro, na minha família, na minha vila, existe algum tipo de tradição de Natal de fim de ano? Aqui não tem uma tradição específica. Eu realmente nada muito diferente. Mas há sempre reuniões, né, de família. O que eu pude lembrar é que aqui é muito comum o junta-panelas. E nesse junta-panelas, aqui em Viçosa tem muitas famílias que não são daqui, tem muitas pessoas de fora, e às vezes devido ao seu emprego e compromissos, elas não estão, não tem como ir, né, visitar as famílias ou estão muito distantes. E aí famílias diferentes, elas se reúnem, cada uma leva um pouco, faz uma receita diferente. E aí é feito esse junta-panelas nessas ocasiões, né, especiais. Então, mas não é nada muito específico. E pergunta aqui, existe alguma história ou crença local que faça parte da cultura onde você mora? E ele pede para você usar o quê? O Simple Past para você responder. E aí, eu não tenho. Aqui não tem nenhuma crença, não tem nada. Então eu peguei uma crença, né, sobre... há uma história de Nova Lima, vem a ser uma crença, uma lenda mineira, né, que fala sobre de um local lá, né, onde tinha uma igreja e também ali anteriormente teria sido uma pequena capela e ao lado tinha aquele cruzeiro, que é aquela cruz grande, né, que foi emergida lá e alguns homens eles morreram nesse local, por isso que teria sido, né, construído esse cruzeiro, né, e algumas pessoas diziam ouvir gemidos e não saber de onde é que vinha aquilo, até que alguém lá resolveu averiguar o que estava acontecendo. E aí, né, o porquê daquilo tudo, e aí ele avistou um homem sentado nas proximidades, né, desse cruzeiro que respondeu que gostaria que uma missa fosse celebrada, né, porque na tradição católica é uma missa celebrada, né, em favor da alma, né, quando a pessoa falece, né, quando a pessoa morre. E aí foi dado o endereço e a pessoa foi até a casa da filha deste homem, onde descobriu-se que a pessoa havia morrido e nenhuma missa havia sido celebrada e ele queria que uma missa fosse celebrada no nome dele. Mas aqui realmente, gente, não tem, né? Não tem nada, nem nada muito, eu não sei, né, de nada muito específico também da época do Natal. Então fica aí essa sugestão, faça de acordo, né, com a sua cidade, com certeza, né? É porque como eu não sou daqui,
eu realmente não sei, né, de muitas coisas e também não me lembro ao mesmo tempo da minha cidade, tá bom? Então, gente, fica aí essa sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado e see you next week. Bye, bye!